Eu e o Theo fizemos uma apuração, vamos pegar daqui para trazer uma apuração aqui para vocês. É o 360 em conjunto, em time, Theo Cury. Vamos contar então a apuração que nós fizemos sobre o projeto de lei, né, que o governo mandou para o Congresso sobre a reforma da renda, que é o quê? Conseguir aumentar a faixa de isenção de imposto de renda. Hoje são 2 salários mínimos para que quem ganha até R$5.000 não pague imposto de renda. Só que no meio do caminho tem um sujeito, uma peça desse tabuleiro chamada relator. E o relator é muito importante. Então, eu e Theo Cury fomos conversar com fontes do governo para entender qual seria o perfil ideal do governo, na avaliação do governo, para relatar esse projeto tão importante, mas que vai ser a cara do Lula 3. Tamanha a importância desse projeto. E aí, assim, a gente sabe, né, Theo, que não é uma decisão do governo escolher, mas que pode influenciar. A escolha de quem? Do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, escolheu o relator na Câmara desse projeto. E aí, quisemos saber do governo, olha, Hugo Motta está viajando com o presidente Lula, foram juntos para o Japão, o voo é longo, né? Qual vai ser ali o pedido, né, do presidente Lula, o desejo do governo? E aí, Theo Cury, a gente sabe que tem um parlamentar do PT que já está fazendo campanha, digamos assim, para ser o relator. Então, você vai contar para a gente quem é e se esse é o perfil escolhido. Vamos lá, um dos nomes, são alguns os nomes que vêm se colocando à disposição abertamente nos bastidores, procurando a imprensa, procurando colegas, procurando inclusive a agenda com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que é quem vai tomar essa decisão para assumir a relatoria dessa proposta do governo lá na Câmara dos Deputados. Alguém que quer ser, entre aspas, o pai dessa proposta, compartilhar essa relatoria com o governo do presidente Lula. Um dos nomes é o do deputado federal Rubens Pereira Júnior, do Partido dos Trabalhadores. Significa que é ele ou que esse é o perfil ideal? Não. Na avaliação de integrantes do governo, de fontes do governo com os quais eu e a Débora Bergamasco conversamos ao longo dos últimos dias, a ideia, e aí o cenário ideal para o governo, seria que fosse alguém do Partido dos Trabalhadores. Seria uma espécie de deixar em casa essa relatoria, porque não haveria muito trabalho a ser feito, não haveria muito obstáculo na elaboração e na relatoria desse projeto a partir do momento que ele chega lá na Câmara dos Deputados, com as articulações políticas, enfim, menos prejuízo para o governo se fosse um nome do Partido dos Trabalhadores. Inclusive foi o termo que a gente usou, estaria em casa. Exatamente. E aí, então, eu e Theo continuamos a nossa apuração e perguntamos, né, para as fontes o seguinte: bom, mas tem um deputado que é vice-líder do governo, que é o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. E ele é vice-líder do governo na Câmara. E aí nós perguntamos, e que tal seria o Pedro Paulo, por exemplo? Estávamos ali jogando nomes. Qual foi a resposta, Theo Cury? Um nome muito liberal, foi o que a gente ouviu dessa fonte com a qual a gente conversou. Então, não é um nome Apesar de ser nosso, né? Falou, apesar de ser nosso... Isso. E não é um nome que é rejeitado, mas a percepção é de que, um debate pronto é um nome que é considerado para integrantes do governo como sendo muito liberal para esse tipo de proposta especificamente. O deputado tem se articulado e muito. Tem tentado agendas com o presidente da Câmara dos Deputados, com o entorno dele, tem conversado com colegas a respeito desse assunto, tem se colocado à disposição, falando, tô aqui, eu sou um bom nome para relatar esse processo, esse projeto, eu estou à disposição, interessado também em fazer parte desse projeto dessa forma, estando na relatoria dele, e vem se articulando, vem se colocando, tem chamado mais a atenção do que outros em relação a esse assunto. Inclusive divulgou no último dia 20 uma nota técnica falando sobre o impacto desse texto, dessa proposta para estados e municípios, qual que é o impacto mais direto nos estados e nos municípios, principalmente para os municípios, com essa alteração a partir do momento que há a aprovação
discussão desse texto lá na Câmara dos Deputados. Então, é um que já começou a se articular e já está tocando alguns pontos, como, por exemplo, essa nota técnica divulgada na semana passada, com o objetivo de conseguir angariar apoio para ser escolhido pelo presidente da Câmara com o aval também do governo, porque o governo vai ter, obviamente, um dedo nisso, apesar de a decisão ser do presidente da Câmara, para relatar esse projeto lá na Câmara dos Deputados. Boa, Théo Cury. Até a próxima dobradinha. Obrigada por enquanto.